Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje, vamos mergulhar em um conselho direto e urgente do livro de Provérbios. Um alerta que continua atual, necessário e profundamente espiritual. O versículo central da nossa reflexão está em Provérbios 1:10 e diz assim: Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. Ou, em outras versões, Filho meu, se os ímpios quiserem atrair você, não ceda. Essa é uma exortação clara, amorosa e firme. O livro de Provérbios começa com conselhos de um pai ao seu filho, e aqui o tom é de advertência. Ele não está falando apenas de más companhias no sentido superficial, mas de pessoas e influências que querem te tirar do caminho da sabedoria e da verdade. Salomão, inspirado por Deus, está nos mostrando que desde cedo na jornada da fé, vamos nos deparar com vozes que nos chamam para longe da vontade do Senhor. E essas vozes nem sempre vêm com aparência de mal. Elas podem vir mascaradas de amizade, sucesso, prazer, liberdade ou até mesmo espiritualidade falsa. Você já percebeu como muitas vezes a pressão para seguir o errado não vem com gritos, mas com convites sutis? Todo mundo faz isso. Ninguém vai saber. Você precisa se soltar. Isso não é tão errado assim. É exatamente esse tipo de sedução que Provérbios 1:10 denuncia. Aqui, a palavra-chave é não consintas, ou seja, não ceda, não aceite, não entre na conversa, não negocie com o erro. O pai, com sabedoria, ensina o filho a reconhecer o perigo antes que ele se torne queda. O chamado é para se posicionar, não depois, mas antes de ser envolvido. E essa é uma mensagem urgente para os nossos dias. Vivemos cercados de vozes, telas, opiniões e propostas. A sedução dos ímpios não vem só de pessoas ao nosso redor, mas de conteúdos, ideologias, estilos de vida e valores contrários à palavra. Se não estivermos atentos, vamos sendo lentamente moldados. E quando percebermos, já estamos longe do temor do Senhor. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre como identificar essas influências, como nos proteger espiritualmente e por que fugir do caminho dos ímpios é, na verdade, escolher o caminho da liberdade e da vida. Antes de sabermos como resistir, precisamos compreender quem são os ímpios. O que a Bíblia quer dizer com esse termo? Na linguagem bíblica, ímpio não se refere apenas àquele que comete pecados. Todos nós falhamos e carecemos da graça de Deus. O ímpio, na verdade, é aquele que rejeita o temor do Senhor, que vive como se Deus não existisse ou como se sua palavra não tivesse peso. É alguém que não se submete a Deus, nem deseja fazê-lo. Em Provérbios, o ímpio é geralmente descrito como aquele que despreza a sabedoria, pratica o mal com naturalidade e tenta arrastar os outros consigo. E isso é importante. O ímpio não vive isoladamente, ele influencia. Isso nos leva ao ponto central desse versículo, a influência dos ímpios. Ela raramente é direta ou violenta. A sedução do erro costuma vir vestida de promessas. Vem com a gente, vai ser bom, ninguém vai te julgar, você merece isso. Esse padrão já aparece em Gênesis, quando a serpente se aproxima de Eva com perguntas que parecem inocentes, mas escondem veneno. Foi isso mesmo que Deus disse? O propósito sempre é o mesmo: semear dúvida, diluir a obediência, enfraquecer o temor de Deus. E essa influência pode vir de muitos lugares. Amizades que zombam da fé ou levam à desobediência. Relacionamentos que te afastam de Deus. Conteúdos que promovem valores contrários à palavra. Ambientes que celebram o pecado como liberdade. A sedução do mundo não é sempre gritante. Muitas vezes é silenciosa, charmosa, até inteligente. Por isso Salomão diz, não consintas, ou seja, não aceite nem o primeiro passo. E talvez você pense, mas eu sou forte, isso não me afeta. Cuidado!
A palavra não nos manda brincar com o mal, nos manda fugir dele. Não negociar, não justificar, não tolerar. Fugir. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo reforça: as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, por mais firmes que sejamos, a influência errada, se permitida, corrompe, desgasta, esfria. Por isso Deus, em sua sabedoria, nos adverte, desde o início: fuja, não consinta, proteja seu coração. Até aqui vimos que a influência dos ímpios costuma ser sutil, envolvente e disfarçada de amizade, liberdade ou até sabedoria. Mas o que acontece quando alguém cede, quando consente, como diz o texto? A queda espiritual quase nunca é repentina. Ela é gradual. A pessoa não acorda um dia distante de Deus. Ela vai se afastando aos poucos, influenciada por vozes, hábitos, ambientes e pensamentos que vão minando sua fé. O Salmo 1 mostra esse processo em 3 etapas bem claras. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja o movimento. Anda no conselho dos ímpios. Ouve, considera. Se detém no caminho. Começa a se acostumar. Se assenta. Se acomoda. Se identifica. Esse é o processo da influência. Primeiro você ouve. Depois começa a aceitar. E, por fim, participa, como se aquele fosse o seu lugar. Quantas pessoas começaram bem com Deus, mas foram sendo moldadas por amizades destrutivas, ambientes tóxicos, conteúdos que alimentam o orgulho, a sensualidade, a vaidade, a frieza. E o pior, muitas vezes isso acontece sem que a pessoa perceba, porque o erro vai se tornando normal, a consciência se acostuma, o temor diminui, a voz de Deus vai sendo abafada. É por isso que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você guardar seu coração, você não cede com facilidade. Se você valoriza o temor do Senhor, você reconhece o perigo antes que ele cresça. A influência dos ímpios não se trata apenas de pessoas ruins. Às vezes, é uma mentalidade, uma cultura, um sistema de pensamento que parece inofensivo, mas está em rebelião contra Deus. E se você não estiver vigilante, isso entra, contamina e muda você por dentro. Por isso, fugir não é covardia, é sabedoria. É uma forma de dizer: eu sei onde essa estrada termina e eu escolho o caminho de Deus. A seguir, vamos falar sobre como discernir influências espirituais, inclusive as que parecem boas, mas não vêm de Deus. Nem toda influência negativa parece errada à primeira vista. Algumas são sutis, disfarçadas de boas intenções, palavras bonitas ou até espiritualidade. É por isso que o cristão precisa desenvolver discernimento espiritual, e não apenas bom senso. Provérbios 14:12 nos alerta: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O que isso significa? Que muitas coisas que nos parecem boas, aceitáveis, até lógicas, não são, se medidas à luz da palavra. A aparência engana, a intenção não justifica o caminho. O que importa é: isso agrada a Deus? Isso glorifica o Senhor? Isso me aproxima ou me afasta da presença dele? Discernir exige mais do que observar, exige intimidade com Deus. Quanto mais tempo você passa com a palavra, mais fácil é reconhecer o que não vem de Deus. Assim como um especialista em dinheiro falso conhece tão bem o dinheiro verdadeiro que identifica o falso de imediato, o cristão que se aprofunda nas Escrituras logo percebe quando algo está fora da vontade divina. Aqui vão algumas perguntas práticas que ajudam a discernir se algo ou alguém está te influenciando para o bem ou para o mal. Isso alimenta ou enfraquece minha fé? Me aproxima ou me afasta da palavra?
Me dá paz espiritual ou confusão interior? Glorifica a Deus ou apenas satisfaz meus desejos? Conduz à santidade ou à acomodação? Lembre-se, nem todo convite vem de Deus. Nem todo caminho é seguro. E nem toda companhia é bênção, por mais agradável que pareça. Por isso, o conselho de Provérbios 1:10 é direto. Não consintas. Diga não com firmeza, mesmo quando todos dizem sim. Diga não quando sua consciência gritar em silêncio. Diga não quando o Espírito Santo te alertar. Você pode parecer estranho, até radical, mas estará guardando a sua alma. A influência dos ímpios quase sempre começa com concessões pequenas. Uma conversa que você sabia que não deveria continuar, um conteúdo que você escolheu assistir, mesmo com incômodo no coração. Um passo que parecia bobo, mas era o começo de um desvio. Por isso, mais do que força de vontade, você precisa de temor do Senhor e um coração disposto a obedecer. Agora, vamos conversar sobre os frutos da obediência e o livramento que vem quando você escolhe o caminho certo, mesmo quando parece mais difícil. Há uma recompensa poderosa e silenciosa para quem escolhe obedecer a Deus: livramento. E muitas vezes, esse livramento acontece de forma invisível, sem que você perceba, porque o mal foi evitado antes de acontecer. Quando você diz não à influência dos ímpios, pode parecer que está perdendo alguma coisa: amigos, oportunidades, prazeres. Mas, na verdade, você está ganhando algo que o mundo não entende: proteção espiritual, clareza, paz de consciência, direção divina. Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos ensinam: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus endireita o nosso caminho quando confiamos nele, e parte dessa confiança é obedecer quando ele diz: fuja, não consinta. Mesmo sem entender tudo, mesmo quando o convite parece vantajoso, mesmo quando o errado parece normal. Quantos testemunhos existem de pessoas que, por obedecer a uma direção do Espírito, evitaram quedas morais, relacionamentos destrutivos, decisões financeiras erradas, amizades que as afastariam de Deus? A obediência à palavra é como uma cerca invisível que nos livra do mal. E esse livramento nem sempre é espetacular. Muitas vezes é silencioso e preventivo. Você simplesmente não entra onde não deveria estar. Você não se envolve com quem poderia te ferir. Você não se contamina com o que roubaria a sua fé. Além disso, quando você escolhe não se misturar com os ímpios, Deus te separa para algo maior. Ele honra quem honra a sua vontade. Provérbios 2, versículos 7 e 8 dizem: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Veja, Deus guarda e conserva o caminho de quem anda com ele. Esse é o benefício invisível de resistir à influência do mundo. Pode ser solitário em alguns momentos, sim. Pode parecer que você está ficando para trás, talvez. Mas no tempo certo você verá: Deus te livrou, Deus te guardou, Deus te sustentou. E esse livramento, essa paz, essa firmeza de alma, não tem preço. Faça a si mesmo um chamado à vigilância e à decisão. Com quem você vai andar? Quem está moldando as suas escolhas? De que vozes você vai se afastar para ouvir claramente a voz de Deus? Chegamos ao fim do nosso devocional de hoje, mas esse é o tipo de reflexão que precisa continuar dentro de você. Provérbios 1:10 diz: filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. Essa não é apenas uma frase antiga, escrita por Salomão para seu filho.
É uma palavra viva de Deus para mim e para você. É um chamado à atenção, discernimento e coragem espiritual. A verdade é que todos nós estamos sendo influenciados o tempo todo por pessoas, ideias, comportamentos, conteúdos. A questão não é se estamos sendo influenciados, mas por quem. Você precisa olhar ao seu redor e dentro de si e perguntar: quais vozes têm moldado minhas decisões? Quem tem tido acesso ao meu coração? O que tem ocupado meus pensamentos e meu tempo? O que eu assisto, ouço e sigo está me aproximando ou me afastando de Deus? Muitas vezes, o diabo não quer te destruir de uma vez. Ele quer apenas te desviar aos poucos. Um pensamento aqui, uma escolha lá, um passo que parece pequeno, mas te tira do centro da vontade de Deus. É por isso que Provérbios insiste: fuja da influência dos ímpios. Não consinta. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de zelar pela sua sensibilidade espiritual. De guardar o seu coração como quem guarda um tesouro. E se você já percebeu que está sendo influenciado por vozes erradas, seja em amizades, hábitos, redes sociais ou pensamentos, o tempo de decidir é agora. Deus está te chamando de volta ao temor, de volta à sabedoria, de volta ao centro da sua vontade. Para encerrar, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra que é viva, sábia e nos alerta com amor. Hoje, reconhecemos que muitas vezes estamos cercados por vozes, influências e caminhos que tentam nos afastar da tua verdade. Por isso, te pedimos, dá-nos discernimento. Que o teu Espírito Santo nos ajude a identificar o que não vem de ti e nos dê força para dizer não, mesmo quando for difícil, mesmo quando estivermos sozinhos. Guarda o nosso coração. Proteja a nossa mente. Livra-nos dos caminhos de engano. Ajuda-nos a andar com pessoas que te honram e a cultivar pensamentos que te agradam. Senhor, queremos viver com temor, não medo, mas reverência, amor, obediência. Que o nosso prazer esteja na tua presença. Que nossas decisões sejam guiadas pela tua sabedoria. Oramos por todos que estão ouvindo este devocional agora. Fortaleça aqueles que lutam contra influências negativas. Levanta os que caíram. Traz de volta os que se afastaram. E planta em nós o desejo sincero de te agradar acima de tudo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta palavra falou com você, curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal para receber novos devocionais como este, profundos, com base na palavra de Deus. E compartilhe nos comentários quais influências você sente que precisa afastar da sua vida hoje. Por fim, envie este vídeo para alguém que esteja enfrentando más influências. Pode ser a palavra que Deus quer usar para despertar um coração. Você não está sozinho. Caminhar com Deus é resistir o mundo, mas nunca sem direção. Ele é a sua força, o seu escudo, o seu conselheiro fiel. Nos vemos no próximo devocional. Fique na paz de Cristo.